Olá, gente. Meu nome é Márcio Luiz Ribeiro Bacelar e eu sou o seu professor de estruturação musical aqui do Grupo Educacional Favene. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa terceira aula. É um assunto que eu gosto muito, esse assunto de estruturação musical, porque eu acredito que essa disciplina, sem dúvida nenhuma, é a base que vai sustentar todo o conhecimento nosso musical, né? É uma base teórica que só faz sentido se a gente praticar esses elementos. A música é um universo à parte, né? A gente não vive sem a música e a gente está com a música desde que a gente acorda. A gente acorda, os vizinhos estão escutando música, ou a gente mesmo coloca uma música no rádio e tudo. Mas a música, apesar dela estar no nosso cotidiano, a linguagem musical, ela só serve à própria música. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a música, ela se estrutura, a estruturação musical, ela é feita com elementos criados pela própria música. Ou seja, a música ela se comporta ou ela tá no nosso mundo, na nossa vida, assim como a linguagem, né? Ou seja, ela tem os seus próprios signos, seus próprios significantes, né? E é isso que a gente estuda aqui na estruturação musical. Em outras palavras, a música tem elementos da escrita, como a gente viu nas aulas passadas, como a clave, como a pauta ou pentagrama, as notas, né, a colcheia, semicolcheia, a fusa, a semifusa, a mínima, a semínima, a semibreve e tantas outras figuras, né? Essas figuras musicais, elas só servem quando a gente está num contexto musical. E por isso que é interessante o nosso treino, né? O nosso exercício diário com relação a isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas nossas relações cotidianas, a gente não vai usar esse conhecimento musical, né? Você vai numa padaria, por exemplo, você não vai lá pedir uma colcheia pontuada, né, para o padeiro, ou alguma coisa nesse sentido, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo? É um conhecimento que fica muito restrito ao campo da música. Então, para a gente adentrar esse conhecimento musical, a essa estruturação musical, é importante, então, disciplinas como essa, que é uma disciplina que realmente nos dá a base teórica, uma compreensão mais ampla do que é a música. Tá bom? Então, desde já me coloco aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar. Meu nome é Márcio Luiz Ribeiro Bacelar, mas nas redes sociais vocês vão me encontrar como Márcio Luiz, o Luiz com Z, o número 7 cordas. Márcio Luiz, 7 cordas. Se tiver algum assunto aqui que vocês queiram aprofundar, o tempo da aula é muito curto, infelizmente, então acaba não dá para a gente abordar totalmente um assunto, né? Mesmo se o tempo também fosse longo, né? É quase impossível a gente abordar um assunto em sua totalidade, mas de repente, se você quer se aprofundar em algum assunto, me coloco aqui à disposição. A Favene também tem um time de professores que estão aptos a tirar dúvidas de vocês. Não fique com dúvida. Utilizem o recurso do YouTube de poder voltar um pouquinho a aula, se tiver algum conceito que não ficou claro, se tiver alguma coisa que não ficou bem compreendida, vale a pena então usar o recurso de voltar um pouquinho a aula ou assistir a aula mais uma vez, tá bom? Aí você voltou a aula, assistiu mais uma vez, ainda está com dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a própria escola e vocês serão amparados aí na dúvida de vocês. É a dúvida que movimenta o conhecimento, né, gente? Então, se você não tiver dúvida nenhuma, isso também é um problema, tá? Então pensa assim, se por acaso tiver ausência de dúvida totalmente aí, é de se desconfiar, né? Se você está realmente entendendo ou se está passando algumas coisas, estão passando despercebidas, né? Então, como eu disse, né? Essa é a nossa terceira aula e na aula número 1, a gente, quem se lembra da aula número 1, né? A aula número 1 a gente viu então
As propriedades do som. Quais são as propriedades do som? Você saberia me dizer de cabeça, assim? Quais são as propriedades do som? Né? Se você não sabe dizer isso assim de bate-pronto, gente, dá uma voltadinha lá na aula, porque as propriedades do som é um assunto bem central da primeira aula, tá? A gente ficou teve bastante tempo, então, para explicar cada propriedade. Eu já digo aqui, né, fazendo essa breve revisão aí das primeiras aulas, né? São 4 as propriedades do som. O som ele tem duração, ou seja, algo relacionado ao tempo, né? O som ele pode ser longo ou curto, né? Então a duração é uma propriedade. Outra propriedade, altura. Um som pode ser agudo ou o som pode ser grave, né? Ou alto ou baixo. Isso aí é a segunda propriedade do som, né? Terceira propriedade do som seria então a intensidade. Um som pode ser forte e um som pode ser fraco, né? Então a intensidade é a terceira propriedade do som. E a quarta propriedade do som é o timbre. E o timbre é uma propriedade do som bem específica, porque o timbre diz respeito ao quê? A fonte sonora, né? Quando a gente escuta, por exemplo, esse som, né? A gente tem uma noção de que é um instrumento de corda. Se a gente tiver uma audição um pouquinho mais elaborada, né? A gente vai saber que é o som de um violão, né? Se tiver uma audição mais elaborada ainda, vai perceber que é um som de violão de 7 cordas. Enfim, o timbre é a identidade do som. Quando uma pessoa que você conhece há muitos anos, por exemplo, a sua mãe ou seu pai, né? Se ele te liga, a pessoa não precisa nem se identificar, porque a voz dela vai ser uma coisa muito familiar. Então, o timbre da voz das pessoas é uma coisa muito única e os imitadores, eles fazem justamente isso, copiam o timbre da voz do fulano, do ciclano. Então, é esse timbre da voz que diz respeito a essa fonte sonora. Então, são as 4 propriedades do som: duração, altura, intensidade e timbre. Tá bom, gente? É importante saber isso de bate-pronto. É importante saber explicar isso de bate-pronto também, tá? Então, a música como linguagem também foi um assunto da primeira aula, né? A linguagem, porque a música ela tem os seus signos, os seus símbolos, ela tem todo um universo próprio, né? Então, ela é passível de ser escrita, ela é passível de ser compreendida auditivamente, né? Então, a música, ela se estrutura como uma linguagem, né? Então, isso é muito interessante também, a gente ter essa consciência, tá? Deixa eu só tirar isso daqui. Vocês desculpa, eu acabei não desligando isso daqui, mas agora foi. Beleza. Joia. Então, a gente também passou na primeira aula pelo conceito de pulso. O que é o conceito de pulso, gente? O conceito de pulso é uma batida regular que determina o andamento da música. Então, quando a gente canta assim, ó, 1 e 2, esse estalar de dedo aqui, ó, é o pulso da música, né? Então, ou seja, o pulso é o que marca um certo andamento da música. É o que dá o movimento da engrenagem. A música é como se ela fosse uma engrenagem e ela tivesse um movimento, né? Então, por exemplo, sei lá, quando olhei a terra ardendo, a fogueira... Ou a festa tá mais animada, né? Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, né? Ou a festa tá mais desanimada, já tá aquele fim de noite, né? Quando olhei a terra ardendo, né? Então, o pulso
ele está diretamente relacionado com o andamento da música, tá? E o ritmo? O ritmo é o que vai fazer o quê? Uma divisão desse pulso. Por exemplo, ó. Repara que em alguns tempos a gente tem duas notas, né? Dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá, fá. Dó, ré, mi. Dó, ré. O dó, ré tá em um tempo, você tem o dó e o ré. Ou seja, o tempo de cada nota não é igual. O tempo das notas, eles estão subdivididos dentro do que a gente chama de pulso, tá? Então, o pulso, ele é constante e idêntico, né? Ele tem uma coisa de... é um som intercalado por um silêncio e um som de novo num espaço de tempo que vai se repetir, né? Então, isso é uma boa explicação. O pulso nada mais é do que a marcação, que pode ser marcada com um som, né? Que entre um som e o outro tem um espaço de silêncio, que é o mesmo espaço de silêncio do outro ponto ao próximo, né? Então, em outras palavras, o pulso é o que marca o tempo. E o ritmo é o que está sobre o pulso. Então, quando eu toco aqui o pulso, ó, eu posso cantar um ritmo, por exemplo, um baião. Tum, cá, cá, tum, cá, cá, tum, cá, cá, tum, cá, cá. Da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, né? Então, tem um pulso, e o que a gente faz com a melodia ou com a batida do violão, a gente pode também chamar de ritmo, tá bom? Seguindo adiante aí na primeira aula, né, gente? A gente também trabalhou, então, o conceito de métrica, né? O conceito de métrica, ele é muito importante, por quê? Porque ele organiza esses pulsos. Então, se eu tenho uma métrica binária, é como se eu tivesse um pulso forte e um pulso fraco. Então, por exemplo, os hinos, né? O hino nacional, por exemplo. Os hinos de futebol. O hino, em geral, né? Porque para o soldado marchar, ele precisa marchar num tempo binário, né? Perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Então, tem. Ouviram do Ipiranga, margens plácidas. Dois, dois. Né? Então, isso é a métrica binária. Quando você tem um pulso, você está organizado no tempo forte, primeiro tempo, segundo tempo mais fraco. Ou uma métrica ternária, né? Que seria, por exemplo, uma valsa, né? Por exemplo, agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy, 2, 3, e nas outras 3, 2, 3. Eu enfrentava os batalhões. Repara que a sílaba tônica da letra da música coincide com o primeiro tempo, que é um pouco mais forte do que os outros tempos, né? Até o próprio parabéns para você, a gente canta de um jeito assim, né? Parabéns para você, 2, 3, 4, 1, 2. Só que originalmente o parabéns para você foi composto em tempo ternário, né? Então parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Então isso seria a métrica. Então, recapitulando, a métrica é o que organiza o pulso, né? A métrica é o que diferencia o tempo forte do tempo fraco de acordo com cada música, tá bom? Então, um exercício para você aí. Você gosta de ouvir uma música popular ou gosta de ouvir um hino, um louvor, ou uma música, a música que seja. Tenta identificar qual é a métrica dessa música. Né? Tá ouvindo uma música lá, sei lá, a música sertaneja que seja, gente, não importa o estilo. Você está ouvindo a música, tenta contar de 1 até 2, ou até 3, ou até 4, e repetir esse número, né? É como se fosse, sei lá, por exemplo,
me veio a cabeça aqui um rock pop, né? Aquela... Sou passageiro, 2, 3, 4. Rodo sem parar, 2, 3, 4. Rodo pelos subúrbios escuros. Né? Então, se você coloca 3, por exemplo, não dá certo. Tipo, sou passageiro, eu rodo sem parar, 2, 3, 1, 2. Não dá, né? Então, tenta colocar a métrica na música que você gosta, na música que você tem prazer em ouvir, né, gente? A música, né, gente? A gente que é professor de música, a gente tem que colocar em mente uma coisa que é o seguinte. Eu tô olhando o celular aqui porque eu tenho que olhar o horário aqui, gente, para eu não passar muito do horário. O tempo é muito curtinho, então eu tenho que ficar de olho aqui no cronômetro, tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a gente tem que ensinar os nossos alunos de acordo com o que eles gostam. Isso é muito importante. Isso é muito importante que seja dito, porque nós estamos nos formando aqui professores, né? Vocês estão se formando professores, eu já me formei. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que a pessoa só vai fazer bem aquilo que ela gosta de fazer. Só se faz bem aquilo que se faz com amor, né? Então, a pessoa só vai fazer bem aquilo que ela gosta de fazer, tá? Então, a gente que está se formando professor de música, a gente tem que sempre buscar exemplos em músicas que o nosso aluno gosta, né? E se você tem a oportunidade, como eu também tenho, de dar aula particular, inclusive alguns alunos da Favene vieram me procurar para tirar algumas dúvidas, e eu sempre tento responder a dúvida de acordo com o que a pessoa gosta. Então, isso é muito importante, tá bom, gente? E aí, na aula 1 ainda, a gente viu o pentagrama, né? O que era o pentagrama? Era a pauta, né, de 5 linhas e 4 espaços, né? Eu lembro na aula passada, na primeira aula, inclusive eu coloquei alguns slides, então, mostrando o pentagrama vazio. O pentagrama vazio, ele já tem uma teoria por trás dele. Qual é a teoria? É de que a cada linha e a cada espaço eu tenho um degrau da escala diatônica. Ou seja, se naquela linha é Dó, no próximo espaço acima daquela linha é o Ré. E o próxima linha em cima daquele espaço é o Mi. E assim por diante, né? Ou seja, sempre seguindo qual ordem? Sempre seguindo a ordem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou subindo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Dó. Né? E a clave, que é um sinal muito importante, é colocado no início da pauta para determinar em qual linha, em qual espaço vai ser determinada nota. Por exemplo, a clave de Sol, quando ela é colocada no início da pauta ou no início do pentagrama, logo a gente vai perceber que a segunda linha daquele trecho ou daquela música, a segunda linha da pauta, vai ser sempre a nota Sol, tá bom? Então, acima dela está o Lá, abaixo dela está o Fá, né? Então, numa clave de Sol, eu tenho as linhas de baixo para cima, é Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E os espaços? Fá, Lá, Dó, Mi. Tá bom? A gente viu também que tem linhas suplementares inferiores, superiores. Esses detalhes vocês pegam lá na aula, dá uma olhadinha lá na aula passada, na aula número 1. É uma aula bem básica, então eu acredito que tenha ficado algumas dúvidas, né? Enviem suas dúvidas, né, para o time de professores da Favene. Se vocês quiserem falar diretamente comigo também, é só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, Márcio Luiz, Luiz com Z, em contato comigo, eu vou ter um prazer de tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, esse foi um resumão da primeira e da segunda aula. Eu fiz isso também, gente. Hoje eu me alonguei um pouquinho mais nesse resumo. Por quê? Porque o conteúdo da aula hoje é um conteúdo bem curtinho, tá? Ele não é um conteúdo extenso. E eu acho que esse momento de revisão aqui é o momento de assentar na nossa mente alguns conhecimentos. Procurem praticar esses conhecimentos, tá? Ou seja, está ouvindo uma música, procura perceber qual é a métrica dessa música. Procura ouvir se essa música te soa maior ou menor. Né? Procura entender quais são os timbres dos instrumentos que estão participando dessa música. Né? Esse é um excelente exercício, quando você escuta uma música e tenta identificar quais são os instrumentos que estão participando daquela música. Né?
Então, isso é realmente um exercício muito interessante. Fica o convite aí para vocês fazerem esse exercício, tá bom? E aí, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, então, sobre o que é tom, o que é semitom e o que são as alterações, né? Para isso, eu estou com a minha escaletinha aqui, que é legal, é um instrumento bacana, né? Porque ela tem um teclado, né? Ó. E o teclado, ele tem uma possibilidade de ser a possibilidade de visualização no teclado, visualização das notas e das coisas que estão acontecendo teoricamente, tem uma visualização muito melhor que a do violão, né, gente? Isso é simples de entender, né? É só você pedir para uma criança tocar o violão e depois pedir para ela tocar um tecladinho desse, ou um pianinho que seja, ou um teclado que você tem em casa, né? Ou mesmo um piano, né? Você vai ver que a criança vai se dar melhor no teclado, no piano. Por quê? Porque no teclado, no piano, basta você apertar a tecla que ele sai som, né? No caso aqui eu tenho que soprar e apertar. Mesmo assim, para uma criança isso é mais fácil do que colocar o violão no colo. Geralmente o violão é grande, né? A menos que você tenha um violão pequenininho, eu tenho uns violões pequenininhos aqui para minha filhinha. Eu tenho uma filhinha de 8 anos e ela adora tocar, ela adora brincar com música, né? É muito importante a gente deixar a criança livre, né? Nesses primeiros 8 anos de vida aí da criança, a gente deixar ela livre, né? No sentido de que você vai sentar a criança num banco, vai falar, agora você vai fazer o dó maior, né? Isso aí você vai acabar criando uma certa repulsa na criança com a música, né? Então, o mais interessante é deixar a criança brincar. E aí, quando a gente brinca no teclado, é mais fácil as coisas, né? Porque né, você percebe melhor as notas aqui, né? E aí eu trouxe o tecladinho justamente para mostrar isso para vocês, ó. O que é o tom? É o intervalo constituído por 2 semitons. Então, gente, em outras palavras, né, olha, da tecla branca para uma tecla preta, eu tenho aqui, ó, de dó para dó sustenido, ou seja, do dó para a teclinha preta do lado aqui, eu tenho um semitom. Então, ó. E esse um semitom, olha só que interessante, gente, isso aqui é muito importante. O semitom é a distância, é a menor distância entre dois sons. O que significa isso? Significa que na nossa música ocidental, na nossa música, a música brasileira, a música brasileira que bebeu muito da música portuguesa, que bebeu muito da música africana, que bebeu muito dessa miscigenação que é o nosso país, né? Essa miscigenação. Então, mesmo assim, a nossa música ela se estabilizou de uma tal maneira que a menor distância entre dois sons ficou sendo o semitom. E aí, de dó para dó sustenido, eu tenho o que a gente chama de semitom. Ficou claro isso? Então, ó, de dó sustenido para ré, semitom. De ré para ré sustenido, semitom. De ré sustenido para mi, semitom. De mi para fá, semitom. Mas pode perguntar assim, mas não tem o mi sustenido? Falando assim de maneira mais básica, não vai ter o mi sustenido. Lá na frente nós vamos descobrir que ele existe, tá? Mas por enquanto é melhor pensar que ele não existe. Por quê? Porque nem tem aqui, ó, no tecladinho aqui, nem tem a tecla preta correspondente ao mi sustenido. Então eu tenho dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, do mi para o fá sem acidente, né? Sem alteração, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá sustenido, si, e assim como do mi para o fá não tem, do si para o dó também não temos sustenido. Então a gente ficou ó, com de dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá sustenido, si, dó. Né? Então, a distância de dó para dó sustenido é a distância de um semitom.
E de dó sustenido para ré é de mais um semitom. Então a distância de dó para ré são 2 semitons, ou um tom. Então de dó para ré eu tenho a distância de um tom. De dó para ré. Dó, ré, dó. Você tem um tom de diferença. E aí, tem uma coisa que é meio teórica, mas é legal falar para vocês aqui. É que eu tenho, na verdade, não são 9 comas e meio não, tá, gente? Aqui tá errado, ó. São 9 comas. 9 comas, tá? Não tem esse meio aqui não, ó. Tira esse 9 comas e meio aí. Então, de dó até ré, eu tenho 9 comas. Ou seja, partes um pouco menores que um semitom. Então, vamos tentar entender isso. De uma tecla branca para uma tecla preta, eu tenho um semitom. Existem partículas que são menores que esse um semitom, mas que a nossa música não se utiliza. Se utiliza de maneira mais, menos, vamos dizer, menos formal, né? A gente pode dizer que quando a gente faz assim, por exemplo, ó, na corda do violão, ó, a gente está modulando um pouquinho menos que um tom, um pouquinho menos que um semitom. Só que isso não é usado de maneira muito formal, né? É usado mais no rock, que é legal, né? No jazz, né? Ou na bossa jazz, né? Por exemplo. Então, quando você faz esse, você está usando menos de um semitom. Mas isso, como eu disse, não é muito formal. Então, a gente não estuda muito essas notas que estão no meio. Então, ó, tem essa nota e tem essa nota. Então, ou seja, eu tenho dó, tenho dó sustenido. No violão, a diferença de um semitom é a diferença de uma casa. Então, eu tenho dó, dó sustenido, eu tenho uma casa de diferença. E esse é o nosso meio tom, tá? Então, tem a diferença entre tom e a tonalidade da música. Porque eu posso falar assim, a música está no tom de dó. Isso é uma coisa, tá? A tonalidade é o tom de dó. A música está em tom de dó. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Tá no tom de dó. Mas o tom entre as notas é a distância entre dois semitons. Tá claro? Se tiver alguma dúvida, gente, não durma com a dúvida, tá? Manda para nós que a gente responde a sua dúvida. Um prazer, Flavene está à disposição de vocês também, tá? E aí nós temos as alterações, né? Então, nos exemplos, a gente tem a alteração de sustenido, alteração de dobrado sustenido, que são dois sustenidos juntos, né? Tem a alteração de bemol e tem a alteração de dobrado bemol, que são dois bemóis juntos, né? A gente vai ver logo na prática o que significa isso. Tem o pequado também, que ficou aí no comecinho da página. Então é simples, olha lá, ó, o sustenido, a nota eleva um semitom. Então que nota que eu tenho aqui, para o pessoal aí que já está sabido aí das notas aí, né, ó, clave de sol. Se eu tenho a clave de sol, a segunda linha, de baixo para cima, é sol. Então se em cima da segunda linha, sobre a segunda linha é sol, o primeiro espaço aqui depois dessa linha, quem que é? Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então aqui eu tenho a nota lá, né? Então vou tocar a nota lá aqui, ó. Se for um lá sustenido, você vai colocar um sustenido do ladinho dessa nota lá. E aí eu vou tocar essa nota, que é a tecla preta, coladinha com a nota lá aqui do teclado. No violão vai ser a casa da frente, a casa onde está colocado lá, tá bom? O dobrado sustenido, ele vai fazer o quê? Ele vai chegar duas vezes a nota para frente, né? Então repara, gente, eu já falei isso aqui em outras aulas, eu não sei se eu cheguei a falar isso nessa aula aqui de percepção, tá? De estruturação.
Na aula de percepção eu já falei sobre isso. É muito importante a gente ter conhecimento dessas coisas, né? Mas, por exemplo, dobrado sustenido, eu, assim, sou amigo de vocês, que eu vou falar assim, numa boa. O dobrado sustenido quase nunca é usado, tá? Quase nunca. Não, gente, eu tenho 25 anos que eu trabalho com partitura, que eu toco lendo partitura. E, nossa, são raras as vezes. Eu devo ter trombado, ter passado por um dobrado sustenido uma ou duas vezes na vida só, tá? Então, é bom saber o que, que é, mas não, guarda mais o sustenido, o bemol e o B4, tá bom? O dobrado sustenido, dobrado bemol, eles são muito teóricos. A gente vai entender por quê, ó. Se essa primeira nota aqui é o Lá, sustenido é Lá sustenido. Mais um sustenido é o Si. Ou seja, Lá dobrado sustenido. O Lá dobrado sustenido, ele está no mesmo lugar que o Si. Então ele gera o que a gente chama de enarmonia. O que é enarmonia? É quando a gente tem o mesmo som em nomes diferentes. Tá bom? Beleza. O bemol. O bemol abaixa a nota em um semitom. Então, se eu tenho a primeira nota minha aqui é Lá, e eu tenho aqui Lá bemol. Então, se eu tenho um Lá, o Lá bemol está atrás do Lá. Repara que o Lá bemol, ele tem o mesmo, ele tá no mesmo lugar que quem? Que o Sol sustenido, tá? O Lá bemol está no mesmo lugar que o Sol sustenido. Tá bom, gente? Deu para entender aí? Tá? Se você tiver dificuldade com isso, procura a gente aqui da Favene para a gente tirar a dúvida, tá bom, gente? Porque isso é básico, tá joia? E o dobrado bemol abaixa 2 semitons, a gente acabou de ver, né? Então eu tenho Lá, Lá bemol e mais um bemol, que fica na altura do Sol, mas aí é Lá dobrado bemol, muito teórico, tá? E o B quadro, ele anula o efeito dos sinais anteriores e conserva a altura original. Então, se eu tenho um Lá sustenido aqui e eu tenho na mesma linha aqui um Lá B quadro, ou seja, o Lá voltou a ser Lá natural ao invés de ser Lá sustenido. Tá bom? Aí, olha, para aplicação na partitura, os acidentes podem ser fixos ou ocorrentes, né? Eles são fixos quando eles aparecem na armadura, ou seja, junto com a clave. Tá vendo? Esse trechinho aí é um trecho ó, que a gente tem um si bemol ali, logo depois da clave de sol, né? Ou seja, todo si dessa música vai ser bemol, tá? Então, são acidentes que a gente pode chamar de acidentes fixos. São acidentes que estão na armadura da clave. Nesse caso aí, o si bemol. Toda hora que a gente for tocar esse trecho aí, a gente vai tocar um si bemol. Então vai ser... Então, esse si é bemol de novo, né? Fá, dó, si bemol, lá, sol, lá, dó, si bemol, dó, si bemol, lá, sol, lá, né? Então, quando o acidente está na clave, ele não vai aparecer lá no meio da nota, tá bom? Lá no meio do trecho. E aí, esse acidente aqui, né, o acidente então de Fá sustenido, que é esse acidente aqui que está chamando de acidente ocorrente, significa que só naquele momento ali esse Fá é sustenido. Só nesse momento. Depois, quando passou esse compasso, passou aqui o travessão do compasso, ó, o Fá volta a ser natural. Ou seja, ó, Fá, Sol, Lá, Dó, Si bemol, Lá, Sol, Lá. Fá sustenido, Lá, Dó, Ré, Mi, Fá natural. Tá vendo? Então, esses acidentes afetam apenas as notas do compasso, a que se referem dentro da mesma oitava. Para manter o acidente na oitava seguinte, é necessário repeti-lo. Na atualidade, por questões de estilo de composição, é mais provável que encontremos uso de acidentes ocorrentes ao uso dos fixos. Isso é relativo, tá, gente? A gente vai achar os dois. Tem muito acidente fixo também, até nos dias atuais, né? Por quê? Porque as tonalidades das músicas elas existem e a gente ainda usa, si bemol na armadura e tudo mais, tá? Só quando você está diante de uma música
totalmente moderna, né? Cheia de acidentes. Você não vai ter armadura de clave. Isso acontece também, mas com menos frequência, tá? E tem também o acidente de precaução, né? Significa o quê? Significa, por exemplo, eu tenho aqui na armadura, o Si é bemol. Só que aqui, ó, a gente tem um Si B quadro. E aí no próximo compasso ele volta a ser bemol por causa da armadura. Mas aí, olha, como a gente é coleguinha da pessoa que está lendo a partitura, a gente vai lá e coloca o Si bemol de novo, só para lembrar a pessoa de que na armadura o Si é bemol. Tá? Eu conheço músicos que não gostam desse acidente de precaução. Tá? Músicos que leem super bem, inclusive gravam as minhas músicas e tudo. E eu escrevo para essas pessoas, para esses músicos, e tem alguns que não gostam desse acidente de precaução, porque o acidente de ataque na armadura, a pessoa considera que não tem necessidade dessa precaução aqui, tá? Mas tem gente que gosta, o livro mesmo está ensinando a gente a fazer, acho que vale a pena aprender um pouco também sobre do que se trata isso aí, tá? Beleza. Então, a gente está chegando aqui na reta final da aula, né? Muito importante, né, gente, vocês saberem fazer a escala cromática no instrumento de vocês, né? Se você fala assim, ah, mas eu não tenho instrumento, eu só canto. Beleza, então tem que aprender. Ó. Do, do, de, dó, de, ré, ri, fá, fi, sol, si, lá, si, na. Aprender a cantar o cromatismo, né? Ou aprender a tocar no instrumento, ó. Né? Ou no violão também, né? Aprender a fazer escala cromática, né? O que é escala cromática? A escala que não pula nenhum semitom, né? Então, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó. Tá bom? Beleza. Aí a gente chega num assunto que merece um pouco mais de atenção. Na próxima aula a gente começa então falando desse assunto, que é um assunto sobre intervalos. O que são intervalos? Intervalo é a distância entre um som e outro. Ponto final. Ou seja, eu tenho aqui dó, ré. Eu tenho dó, ré. Eu tenho uma diferença entre esse dó, ré. Essa distância entre o dó, ré, é o que a gente chama de intervalo musical. Nesse caso aqui, dó, ré, é um intervalo harmônico ou melódico? Dó, ré, melódico, né? Porque tá vindo uma nota atrás da outra. Se ele fosse harmônico, então melódico. Se ele fosse harmônico, teria que ser as duas notas juntas. A voz humana, ela é incapaz de fazer isso. Exceto algumas exceções, né, gente? Tem voz humana que faz duas, três vozes. Mas, assim, é mais aberração isso, né? Na nossa... No nosso... nós, seres humanos, né, meros seres humanos mortais, né? A gente não consegue emitir duas notas ao mesmo tempo na voz, né? Então, mas o instrumento emite. Então, dó e ré juntos vai soar. Então, melódico, harmônico. Ou seja, melódico é quando você tem uma nota atrás da outra, né? Dó, ré. Ascendente é quando a nota sua, a primeira é mais grave que a segunda. Dó, ré. Ou seja, estou subindo aqui, estou subindo o morro, né? Dó, ré. Ascendente. Descendente. Ré, dó. Dó, ré. Ré, dó. Então, o intervalo pode ser melódico ou harmônico, pode ser ascendente ou descendente, pode ser conjunto. Dó, ré. É um intervalo conjunto. Dó, ré, mi, dó, mi. Intervalo de junto. Por que de junto? Porque pulou uma nota. Então, de dó, dó, mi. Intervalo de junto.
O intervalo simples, se ele não ultrapassa uma oitava, ele é simples. Dó, mi. Ou se ele ultrapassa uma oitava. Dó, ré. Dó, ré. Né? Então, ele ultrapassou uma oitava, se transforma num intervalo composto, né? Então, olha só, uma coisa muito, muito interessante que eu queria falar para vocês é que na escala diatônica, todos os intervalos eles são maiores ou justos. Isso significa o quê? Todos os intervalos com relação à tônica, né? Por exemplo, ó, de dó para ré, eu tenho segunda maior. De dó para mi, terça maior, né? De dó para lá, sexta maior. E de dó para si, sétima maior. Ou seja, de dó, dó, dentro da escala de dó, de dó para ré, eu tenho segunda maior. De dó para mi, terça maior. De dó para lá, sexta maior. De dó para si, sétima maior. Né? E aí, se eu diminuir meio tom. Não, vamos pular essa parte aqui. Então é isso. Tá? E eu tenho os intervalos que eu não citei aqui. Então eu falei dos intervalos de segunda, terça, sexta e sétima. Aí você me pergunta, mas e o intervalo de quarta, quinta e oitava? Eles não são nem maiores e nem justos. Aliás, eles não são nem maiores e nem menores. Eles são intervalos justos. Então, dó para fá, quarta justa, de dó para ré, quinta justa, de dó para dó, oitava justa. Tá? Eu não vou entrar em detalhes do porquê que não pode ser maior nem menor, gente, mas tem a ver com uma coisa que chama série harmônica, tá? Depois vocês pesquisem um pouco mais sobre série harmônica. O tempo nosso correu bastante. O que eu tenho a dizer para vocês sobre essa questão de intervalo é o seguinte: o que acontece? A gente vai ter algumas classificações de intervalo. Ou seja, eu tenho aqui de dó para ré o intervalo de segunda, certo? Então, o intervalo de segunda, vou fechar aqui. Focar aqui em mim um pouquinho. Então, a gente tem o intervalo de segunda, de dó para ré. Se o ré está dentro da escala de dó maior, e o ré está dentro da escala de dó maior, de dó para ré eu tenho uma segunda o quê? Uma segunda maior. Tá? Se eu, olha só, então de dó para ré, segunda maior. E a segunda menor? Como é que é a segunda menor? Bom, segunda menor, eu pego a segunda maior e diminuo meio tom. Então, olha só. Se a segunda maior tem um tom de distância, ó, de dó para ré, um tom de distância. Se eu diminuo a segunda e transformo ela em segunda menor, ou seja, se eu abaixo ela meio tom, eu vou fazer dó e ré bemol. Olha como é que o som de segunda maior é uma coisa e a segunda menor é outra coisa. Isso acontece também com a terça maior. Ou seja, o que é terça maior? É dó, ré, mi. Então, de dó para mi, eu tenho uma terça maior. Olha lá, ó. Dó, mi. E como é que eu faria a terça menor? Terça menor, eu vou diminuir a terça que é maior, meio tom. Então, eu vou ter terça menor. Então, ó, terça maior, terça menor. Né? Em outra oportunidade, a gente já falou que é a terça que define se o acorde é maior, se o acorde é menor, né? Então fiquem atentos com a terça, tá? Temos também a quarta justa. Né? Quarta justa. Dó, fá, né? A gente vai ter
o que a gente vai chamar também de quarta aumentada, né? Que seria pegar a quarta justa e aumentar ela meio tom. Dó Fá sustenido. Depois a gente vai ter quinta justa, que é Dó e Sol. Né? E eu tenho a sexta menor, né, que é a sexta maior, que é de Dó a Lá. E a sexta menor, que é de Dó a Lá bemol. A sétima maior, que é de Dó até Si. E a sétima menor, que é de Dó até Si bemol. E de Dó até Dó eu tenho a oitava justa. Bom, sugestão e dica para vocês treinarem, né, para vocês estudarem aí. Vocês colocarem uma música em cada intervalo desses que eu falei. Então, por exemplo, segunda maior. Pensar numa música que começa com intervalo de segunda maior. O que é segunda maior, primeiramente? Segunda maior, para quem pegou na aula de hoje, segunda maior é a distância entre Dó e Ré. Eu tenho uma segunda maior, né? Dó, Ré. Uma música que começa com essa segunda maior, por exemplo, a Asa Branca, né? Ó. Dó, Ré, Dó, né? Então, Dó, Ré, Mi, Sol, Mi, Fá. Tem um programa do SBT, que é aquele Qual é a Música, que é um programa legal nesse ponto, né? E trabalha com muita música popular, muita música atual, né? Meus exemplos, às vezes, são um pouco antigos, assim, Asa Branca mesmo, por exemplo, né? Então, segunda maior, segunda menor. Né? Tem Sensatez, o Tom Jobim. Né? Terça maior, Samba Lelê, ó. Então, Dó, Mi, terça maior. Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi, Ré, Dó. Tem Águas de Março, Tom Jobim também, né? Terça menor, tem aqueles rock, né? Tipo Smoke on the Water, né? Mania de Você, da Rita Lee, né? Terça menor. Por quê? Porque é Dó e Mi bemol. Ou seja, decorar uma música para cada intervalo desse. Para quando você ouvir esse intervalo, você tentar cantar o comecinho da música, você vai achar então a classificação desse intervalo. Tá? Fica o desafio aí de vocês acharem outros. Ó. A quarta justa é um hino nacional, né? Ó. Dó, Fá, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Dó, Fá, né? Quinta justa é o Linkin Park, né? Aquela música do Linkin Park, né? Não sei se vocês conhecem, é uma banda de rock. Ela... Dó, Sol, né? Enfim, tem vários outros exemplos aí. O mais importante é a gente o quê? A gente ouvir. O que é essas aulas de percepção, essas aulas de estruturação, elas querem da gente? Elas querem que a gente esteja apto a ouvir e a falar qual é o intervalo que está tocando, né? Eu acredito que vocês terão provas um pouco relacionadas a isso. É claro que não a partir dessa terceira aula, né? Mas eu acredito que vocês serão cobrados nesse sentido. Como que serão cobrados? No sentido de a gente saber que Dó, Ré, Dó é um intervalo de segunda maior. Dó, Ré,
ré bemol, dó, intervalo de segunda menor, né? Dó, ré, mi, terça maior. Dó, mi, terça menor, né? Dó, ré, mi, fá, dó, fá, quarta justa, né? Dó, ré, mi, fá, sol, dó, sol. Então, minha dica para vocês: aprendam a cantar a escala maior. Aprendam a brincar com a escala maior. Tá em casa de bobeira, ó. Dó, ré, mi, fá, mi, fá, sol, dó, sol, fá, mi, dó, ré, dó, lá, dó, né? Tá bom, gente? Então, meu abraço, meus sinceros agradecimentos, tá? Pela paciência de vocês. Bons estudos. E é isso. Vocês têm que colocar a música, então, como como algo do cotidiano de vocês, tá? Cantar é a porta de entrada e cantar é o grande aprendizado. A gente aprender a cantar a escala maior, a gente vai aprender também um pouco mais sobre intervalos. Tá joia? Então, até semana que vem. Valeu!